E aí, galeríssima, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para estudar essa ferramenta nova que nós incorporamos na pista Fibonacci, que são as guias, tá? As guias, elas, se você vir aqui nas configurações da sua pista Fibonacci, você tem essa opção aqui, mostrar guias. Quando você mostra as guias, então você tem, quando a internet permite, você tem essas linhas aqui. Que são exatamente isso aqui, tá? Então aqui nós temos a nossa guia de expansão, que são essas roxas aqui. Nós temos a guia de retração, que são essas linhas brancas. E nós temos a nossa linha guia, que são esses níveis aqui que ele vai plotando em cinza, beleza? Então tá aí. Às vezes ele aparece lá em cima, às vezes ele aparece embaixo, né? Às vezes ele fica alternando. Essas coisas nós vamos estudar hoje. Mas antes de passar para isso aqui, eu quero mostrar uma coisa muito interessante para você. Quer fazer um estudo a respeito das médias. Por exemplo, eu estou aqui no Bitcoin, no gráfico de 1 minuto, e eu coloquei aqui uma média de 9 períodos. Eu coloquei aqui uma média de 9 períodos para mostrar para você o seguinte. Qualquer média que você usar, por exemplo, vou colocar aqui a média de 21, muita gente usa. Qualquer média que você utilizar no seu gráfico, você vai encontrar pontos onde o preço para nela. Onde você vai ter o preço segurando e sendo conduzido por ela. Então, aqui parou nela, aqui parou nela, aqui parou nela, parou, tá vendo? Aqui perdeu, ó, fez pullback exatamente em cima dela. Qualquer média que você utilizar, você vai ter esse tipo de comportamento. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, a média de 200. Olha aqui o que acontece com ela. Olha, segurou nessa região, cravou nela aqui, travou nela aqui, tá vendo? Né? Ó, teve dificuldade para passar aqui, aqui ele ignorou, tá vendo? Aqui tocou de novo. Então, aqui não serviu para nada. E se você pegar médias esquisitas, por exemplo, sei lá, a média de 87 períodos, você vai ver exatamente o mesmo tipo de comportamento. Então, aqui, a média, ó, cravou, foi aqui. Se ficar lateral, a média vai ficar andando dentro do preço. Cravou aqui. Aqui teve uma dificuldadezinha. Aqui não segurou. Faça você esse teste. Faça você esse teste. A questão é, existem algumas médias que elas seguram mais do que as outras. Isso é o exemplo da nossa querida Fibonacci lenta. A nossa Fibonacci lenta, ela segura em pontos importantes do mercado, ela segura vários desses pontos. Então, ela segura em pontos aqui. Cadê? Ó, segurou aqui nessa região. O mesmo comportamento. Ó, se o preço ficar lateral, ela vai ficar aqui dentro do preço, né?
andando dentro da região do preço. A questão é, a Fibonacci, quando você tem expansões, que o gráfico faz isso daqui, no momento em que encerra o movimento, existe uma grande probabilidade dele vir parar na Fibonacci. Então, vamos observar. Ó. Aqui tem isso, ó. Expandiu, cancelou. Na hora que volta, ele para na Fibonacci. Andou, veio aqui, quase parou nela, ó, foi pertinho. Rompeu, fez um movimento, cancelou, veio parar na Fibonacci. Perdeu, cancelou, veio parar na Fibonacci. Então, a gente vai observar esse tipo de comportamento inúmeras vezes. Por isso, a Fibonacci é tão especial. Tudo aqui é calculado em cima da Fibonacci. Essa Fibonacci lenta. Então, aqui o preço começou a andar, não foi, parou de novo na Fibonacci. Foi andando devagarinho, ficou voltando na Fibonacci. Então, a gente observa que a maioria das médias, todas as médias, ela tem pontos que pegam. Mas a Fibonacci tem muitos pontos que pegam. E, principalmente, pontos importantes nos retornos. Nos retornos. Então, aqui mais um exemplo. Ó. Andou aqui, beleza. Cancelou, parou na Fibonacci. Perdeu, cancelou, parou na Fibonacci. Tentou voltar, não conseguiu, parou na Fibonacci. Aqui deu trabalho para passar, chegou a andar mais um pouquinho, possivelmente a Fibonacci de outro tempo gráfico, não conseguiu, voltou para a Fibonacci. Então, meus amigos, além da Fibonacci ter essa característica de pegar pontos importantes, principalmente os pontos de retorno do preço, a gente tem ela pegando em muitos pontos importantes. Além de pegar vários pontos, pega uns pontos que são importantes. Porém, quando a gente está estudando sobre as médias, simplesmente as médias, elas fornecem alguma coisa para a gente que são coisas incompletas. Elas não fornecem tudo aquilo que a gente precisa, as médias. Por isso, existem diversos indicadores aí, né? Indicadores, né, osciladores, indicadores de tendência, indicadores de volatilidade. Para quê? Porque só as médias por si mesmo, elas não mostram esse tipo de coisa. Existem as coisas que as médias medem, existem coisas que as médias não medem. Então, nós vamos estudar aqui agora, vou tirar ela aqui, vou deixar a guia e vou tirar, inclusive, o preço. Olha só o que as guias mostram, o que elas medem para a gente. Obviamente, elas medem também uma volatilidade, né? Quando você vê, por exemplo, você tem as guias aqui, tanto as guias de retração quanto as guias de expansão, dentro de um range muito curto, você imagina que o preço não vá expandir. Então, aqui agora nós não estamos em tendência. É semelhante à questão das bandas de Bollinger, quando elas ficam muito estreitas. Então, esse daqui mede exatamente esse tipo de coisa. Então, nós vamos ter aqui, às vezes, nós podemos ter um afastamento da guia de expansão e não necessariamente um afastamento das guias de retração. Tá vendo aqui? Existem vários momentos onde isso acontece. Ah, mas quando é que ele fica para cima, quando é que ele fica para baixo? Bom, eu vou voltar aqui a Fibonacci lenta e vou mostrar para você.
Olha só. Quando a linha guia está acima da fiboneiva lenta, as guias de retração estão para cima. E as guias de expansão estão para baixo. No momento em que a linha guia passa a fiboneiva para baixo, as guias de retração passam para baixo. Então, é muito fácil saber quando ele vai para cima e quando ele não vai. Se a guia de retração, se a linha guia passou a fiboneiva, para o lado que ela tiver, as guias de retração estarão. Então, você vai observar isso. Passou aqui para baixo, as guias de retração vieram para baixo. Passou para cima, as guias de retração vieram para cima. Então, ele vai medindo o quão perto a gente está de uma lateralização ou não. Por exemplo, eu vou colocar o preço aqui e vou tirar a fiboneiva. Agora que você já entendeu. Então, se você está vendo a guia de retração aqui na parte de cima, quer dizer que a linha guia está acima da fiboneiva. Então, aqui nós temos esse exemplo. Nós estávamos aqui numa região de lateralização, né? Aí começou a expandir o movimento. A linha guia é sempre importante que ela esteja perto das guias de retração para que haja um movimento. Olha, aqui ela está perto da guia de retração, eu tenho movimento. A partir do momento em que ela começa a deixar a linha guia começa a deixar a guia de retração aqui, em direção ao preço, eu não tenho mais movimento. Então, isso acontece aqui, essa queda toda aqui provocou uma subida dela, levou a guia de retração para outro patamar. Depois, com essa volta em V aqui, ela veio para cá. Quando ela passa a fiboneiva, veio para cá. Enquanto ela estiver pertinho aqui, nós temos movimento. A partir do momento em que ela rompe aqui, agora nós já temos uma desaceleração do movimento. Então, todas as vezes que a gente vê a linha guia rompendo topos em direção ao preço, a gente vai ter uma retração do preço, seja na tendência de alta ou seja na tendência de baixa. E quando a gente tiver ela alternando aqui dentro do preço, isso aqui é um cenário muito ruim para a gente operar. Ela vai ficar alternando aqui, e não vai andar para lado nenhum. À medida em que ela vai se afastando do preço, olha que interessante que aconteceu aqui. Ele estava vindo aqui, passa para cima, toca aqui, passa para baixo, passa para cima, passa para baixo, e assim por diante. Aí aqui chegou a tocar, subiu, quando chegou aqui já não tocou. Olha aqui, olha onde a gente estava ainda. Já não tocou, veio subindo aqui, já não tocou, e aí foi para cá. Então, quando a gente tem um afastamento da linha guia em relação ao preço, é um forte indicativo de que a gente vai ter uma movimentação no preço. Ela veio aqui, beleza, fez um pullback, chegou a vir aqui, mas estava longe ainda.
depois voltou a subir, chegando a subir mais ainda aqui, levar para outro patamar. E nós temos essa queda. Então, isso daqui são coisas que a gente vai analisando para que a gente possa ter noção se está longe de acontecer um pullback ou não, se está perto de acontecer um pullback. Então aqui, olha o que eu vou escrever aqui para você. Olha o que eu vou escrever aqui. As guias medem volatilidade. As guias medem, né? Medem volatilidade. As guias medem possível momento de pullback. As guias medem possível momento de expansão do preço. Baseado nisso que a gente está mostrando aqui. A gente vai observar quando ela está perto aqui, quando ela pega a bolinha na mão aqui, ó, ela pega a guia de retração na mão, aí a gente vai observar quando ela solta. Já que ela soltou, agora eu vou observar que nível que ela está perdendo. Olha uma outra coisa que ele mede aqui. Pontos a serem observados como importante. As guias, elas mostram para a gente aqui, esses pontos que ela faz aqui, a gente vai observar depois que muitas vezes o preço para nele. Por exemplo, aqui. Você vê aqui, não sei se vai ficar retinho, mas aqui. Então, aqui passou um pouquinho. Então, pontos a serem observados como importante. A gente vai pensar naquele ponto como um possível ponto importante. Onde o preço pode ter briga. Então, a gente tem uma noção de quando o preço pode encontrar uma dificuldade para passar. Por exemplo, vou encontrar aqui uma região onde aconteceu isso. Eu vou encontrar depois uma região onde ele aconteceu, mas é esse tipo de coisa aqui, ó. Achei. Esse tipo de coisa aqui, ó. Isso daqui, quando ele faz isso daqui, eu marco esses pontos aqui, ó, e você pode ver que durante o período em que ele está passando por aqui, ele veio de forma lenta. Ele não foi aquele movimento forte. Ah, mas sempre vai ser assim? Não. Mas isso daqui mostra para a gente uma certa dificuldade que o preço pode vir a ter. Vamos encontrar outro momento desse aqui? Deixa eu pegar o índice aqui no gráfico de 3 minutos. E a gente vai ver isso aí. Então, por exemplo, quando eu tenho uma região como essa daqui, onde eu tenho níveis altos, né, de possível volatilidade, mas o preço não vai até lá, eu posso pegar aqui, ó,
e traçar esses pontos aqui. Olha os topos que eu estou traçando aqui da linha guia. Olha os fundos que eu estou traçando. Normalmente eu não traço esse tanto de linha não, porque senão fica muito poluído, né, o gráfico. Então a gente vê que o preço tem uma certa dificuldade para passar quando a gente tem esse tipo de cenário. Vamos encontrar algum aqui onde ele teve essa dificuldade também. Aqui, ó. Aqui ele teve esse nível. Aqui ele teve esse nível. E aqui ele teve esse nível. Então, quando a gente vê esse tipo de coisa aqui, a gente já olha que ele pode vir aqui e pode ter problema. Vamos pegar aqui e vamos traçar linhas. Olha, vamos pegar aqui, ó, esse fundo, esse topo, esse fundo. Todos os topinhos eu vou marcando aqui, ó. Só para você ver como quanto mais pontos eu tiver, eu vou entender que ele vai ter mais dificuldade para passar. Então aqui ele segurou nessa região, ó. Segurou forte aqui. Aí perdeu aqui, que não veio muito, né? Não teve muitos pontos. Até eu vou tirar essa daqui, porque ele teve poucos pontos aqui. Pegar aqui os pontos onde ele mais tocou, tá vendo? Ele para. Bom, você entendeu a ideia. Vou colocar aqui de novo no 1 minuto do Bitcoin, para a gente continuar o nosso estudo. Então, como eu falei para você que ele marca pontos importantes, eu estou falando disso daqui, ó. Aqui, por exemplo, nós temos essa região aqui onde eu considero que ele vai ter um certo trabalhinho para passar. E aí eu pego esses níveis aqui da linha da guia de retração e traço ele. E observa como grande parte das vezes ele para lá. Quanto mais forte for o nível dela, mais forte vai ser para ele. Ah, isso aqui eu uso como alvo, eu uso... Cara, depende. Por isso é que a gente usa vários tempos gráficos aí, para a gente poder se basear por ele. Ter uma leitura completa de contexto. Tá vendo aqui? Bateu aqui. Então, a gente costuma olhar somente para a última, tá? Então, por exemplo, aqui, ele está com essa guia de retração, rompeu, eu olho aqui, essa aqui é a última, então ele pode vir aqui, rompeu, qual que é a anterior? Essa daqui, rompeu, ó, vendo? Então, passou por essa daqui, passou reto, passou. Então, a próxima, eu vou ficar de olho nela. Vou apagar para não ficar muito poluído. Então, aqui ele veio de novo, ó. Eu tinha essa guia roxa aqui, pegou nela. Chegou aí até a branca? Não. Então, ele expandiu aqui, ó, veio até aqui. Vamos dar uma olhada nesse nível aqui, se tinha... Aqui, ó, tem, ó.
Tá vendo? Então, eu pego aqui a última. Ó. Quando ele rompeu aqui, que ele passou desse ponto, qual é o próximo ponto? Esse aqui. Claro que nós estamos vendo o gráfico de 1 minuto, pegar uma operação aqui, só se já tivesse com a ordem lá, né? Então, aqui ele veio, a guia começou a se afastar do preço em direção à guia de retração, eu começo a ter movimento, e aí eu vou observar. Eu vou observar aqui se ele não está em algum nível, aqui agora já ficou longe, né? Se ele não está em algum, e se o preço não bate em algum nível da guia de expansão, a guia de expansão, você nunca vai ver o preço tocar as guias brancas, tá? O preço nunca vai tocar as guias brancas. Ele pode bater no nível onde ela estava. Por exemplo, aqui, ó, eu estava com esse nível. Vou dar um zoom aqui. Ó. A guia vai primeiro, depois o preço vai lá. Olha só aqui, ó, os níveis que eu vou colocar aqui para você ver. Vários níveis aqui. E niveizinhos que não são muito relevantes, por serem muito pequenos, né? Mas parou lá. Então, sempre o preço, o lugar que ele vai tocar é a guia de expansão. Por isso que eu chamo de expansão. Porque é quando o preço está expandindo. O preço sempre vai tender a ela. Veio para cá. E aqui o que a gente observa? A partir do momento em que ela larga a guia aqui, agora eu vou ficar de olho para pegar uma possível retração. E aí, eu traço os níveis de suporte dela aqui. Então, agora já vamos colocar aqui a pista. Fibonacci rápida, Fibonacci lenta, média de 9, projeção azul e pista. Olha como fica completo. Olha como a visão fica bem mais completa e a gente tem muito mais informações para analisar. Quando ele vem para cá, eu já vou esperar o preço na região da Fibonacci. Mas que hora? Que hora que eu vou esperar ele lá? É agora já? Não, não é. Porque aqui existe uma distância entre a linha guia, por exemplo, aqui, ó, ela soltou aqui, certo? Ela soltou. Existe uma distância entre ela e a Fibonacci, entre ela e a pista. Está muito longo isso aqui, ó. Então, por exemplo, esse 9.1 aqui, eu não vou querer comprar ele. Por quê? O que eu preciso avaliar? Eu venho aqui e marco onde é o último topo. Por exemplo, aqui. Aí eu faço uma perguntinha simples. Onde estava a linha guia do momento em que ele fez esse topo? Ah, a minha linha guia estava aqui. Então, eu só vou procurar por retrações a partir do momento em que ele perder esse nível. Eu só vou procurar uma compra a partir do momento em que ele perder este nível aqui. Aí a gente vai observar que, por exemplo, vou colocar aqui nesse ponto onde ele autorizou, aqui acabou, olha, acabou dando um stop aqui, ó. Por exemplo, eu compraria ele aqui com alvo aqui na Fibonacci. Ele veio, andou, deu stop. Então, vamos observar uma coisa. No gráfico, esse é o gráfico de 1 minuto. Se eu coloco aqui no gráfico de 2 minutos, eu vou perceber que a linha guia ainda estava muito longe. Olha aqui. O meu topo coincidiu, tá? Nem sempre coincide. Nem sempre coincide. Mas ainda estava muito longe a linha guia do topo que eu preciso.
Então, quando ele está muito longe ainda, existe essa chance de tomar stop. São coisas que a gente observa. Mas, de qualquer forma, se fôssemos analisar única e exclusivamente aqui, teríamos tomado esse stop. A partir daqui, não. Foi até lá, a tendência está muito forte ainda, né? Então, aqui a gente vai olhar, ó. Aqui, o preço está subindo. Agora, vamos colocar aqui a volatilidade. Olha. Beleza, congestionou. Rompeu aqui com expansão de volatilidade. Rompeu. Beleza. Tenho expansão de volatilidade, probabilidade do preço subir. Olha os pontos que eu tenho. Tenho esse, tenho esse, tenho esse, tenho esse. Enquanto isso, eu vou observando aqui. Ele está perto da linha guia? A linha guia está perto da guia de retração? Tá. Agora, ele fez essa sequência de topos aqui e perdeu esse topo. Deixa eu tirar aqui as linhas aqui para não poluir. Ó, fez essa região. Aí eu pergunto para você. No último fundo, que é esse aqui, onde estava a minha linha guia? Estava aqui, ó. Tá vendo aqui? Na hora do fundo, ela estava aqui. Então, eu só vou buscar operar alvo de Fibonacci lenta quando ele romper esse nível. Então, você vê que, enquanto a linha guia está aqui, ele vem, olha, vem. A partir daqui, é a hora que ele ainda faz mais uma vez na projeção azul e vem na Fibonacci lenta. Então, ele precisa perder este nível aqui. Como ele está muito em cima, possivelmente eu não pegaria. Agora, uma outra coisa importante que a gente pode destacar aqui é que, às vezes, a gente pode pegar um alvo até a Fibonacci rápida. Quando ele rompe esse fundo aqui, esse topo aqui, mesmo que ainda ele precise vir até aqui em cima para me dar o alvo da Fibonacci lenta, eu posso pegar ele aqui no rompimento. Olha, eu tenho 9,1 de retração aqui na volatilidade, tenho 9,1 no preço e tenho um rompimento dessa sequência de topos aqui. Então, eu posso vir aqui, pegar uma operação, sair na Fibonacci rápida. Vamos ver outros momentos em que isso acontece? Vou tomar uma aguinha aqui, galera. Vamos pegar aqui, pegar um movimento mais longuinho. Aí, obviamente, existem configurações que não fazem sentido, né? Porque, por exemplo, desse fundo aqui, ó, esse momento que ele está, a guia está bem acima da Fibonacci, né? Então, não faz sentido eu querer esperar que ela venha aqui para eu pegar um alvo na Fibonacci, que ela está acima. Então,
E tem que usar um pouquinho aí do bom senso, né? Olha esse momento aqui, ó. Aqui foi bom. Aqui ficou bem claro. Beleza, ó. Eu tô aqui nesse momento, peguei minha operação, saí no alvo, fez pullback, eu tô aguardando lá um outro momento para pegar uma retração. Então tá, eu já tenho essa informação, ó. Aqui é o último topo, é onde iniciou o movimento, a minha linha guia está aqui. A referência que eu vou traçar ela. E aqui eu tenho essa referência e tenho essa referência. Então, quando ele vem aqui para perder este nível aqui, esse nível aqui, eu já imagino que o movimento de alta possivelmente, de baixa possivelmente acabou. Aí aqui, ó, desculpa. Enquanto ele está aqui, eu não faço nada. Eu fico aguardando. Ele começa aqui, faz o 9.1 aqui de compra, faz o 9.1 aqui, beleza, estou esperando. Aí ele perde esse nível aqui. Opa, eu tenho uma possível operação até a Fibonacci rápida. A operação até a Fibonacci rápida está justamente nessa região aqui, galera. Olha que lindo, tranquilo, fácil e objetivo. Eu saio daqui, o período que ele está andando até aqui é o período que ele vai até a minha Fibonacci rápida. Normalmente, ele faz um pullbackzinho aqui, às vezes até a 9, às vezes até a PA. E a hora que ele perde o meu nível aqui, é a hora que ele vem na Fibonacci lenta. Ah, meu Deus do céu, aí fica bom demais operar. Aí fica fácil. Aí fica muito fácil. Olha, aí então ele veio aqui, fez esse movimento, deixou para mim esse fundinho e saiu em direção à guia de retração. Então, ele fez aqui esse topo, esse fundo, esse fundo. Na hora que ele perdeu esse fundo aqui anterior, eu tenho uma operação, olha, tem retração aqui, eu tenho uma operação até a Fibonacci rápida. Na hora que ele perde esse nível aqui, essa reta minha aqui ficou super beleza. Ele ainda faz um teste, mas perdeu aqui, vai até a Fibonacci lenta. Vamos procurar um outro exemplo onde isso acontece. O bom é quando ele acontece e a gente tem zonas de congestão, né, fortes. Então, aqui, por exemplo, no último fundo, ela estava acima da Fibonacci aqui, então não vou me basear por ele. Eu não vou esperar a linha guia cruzar aqui, que já está acima da Fibonacci. Não faz sentido. Mas aqui, eu posso pegar esse ponto aqui, já que eu não vou utilizar o ponto do último fundo, faço aqui e ela vem até a Fibonacci. Então, aqui eu tenho 9.1, aqui eu tenho 9.1, um pouquinho para frente, e depois eu tenho o preço na Fibonacci.
pegar um movimento mais esticadão aqui. Aqui, ó. Esse nível aqui. Deixa eu apagar. Eu tenho esse nível. E aí ele vem. Então eu já começo a prestar atenção aqui, ó. Perdeu aqui, perdeu aqui. Vou colocar esse. Perdeu aqui, perdeu. Tá com 9.1 aqui? Tá. Então já vou buscar. Ele não tá muito esticado, né? Aqui. Esse movimento é mais curto. Já entrou em zona de congestão aqui. Então ele sai daqui, vem até a Fibonacci rápida quando ele está abandonando este nível para chegar até aqui. Então, ó, esse nível aqui é o nível que o preço vai caminhar até a Fibonacci rápida. Passou daqui, ele vai caminhar até a Fibonacci lenta. Olha como é bonito. Aqui nós temos de novo isso. Ele veio aqui. Aqui não tinha dado 9.1 na volatilidade ainda. Beleza? Aí ele perde aqui com 9.1. O preço vem até a Fibonacci rápida. A partir do momento em que ele perde este nível aqui, o preço vem até a Fibonacci lenta. É tudo igual, todo dia. Tem um monte que não vai. Mas, normalmente, quando a gente não tem movimentos muito esticados. Então, aqui, por exemplo, quando a gente não está com um momento muito esticado, na hora que ele perde, ele já está praticamente lá, porque não existe uma abertura muito ampla, né? Então, não tem. E esse tipo de análise é tão interessante, galera, é tão interessante, que a gente começa a fazer projeções analisando os vários tempos gráficos. Então, eu sugiro para você ter aqui um layout chamado Estudos. Eu tenho um layout chamado Estudo. É um layout onde eu deixo um tempo gráfico só para que eu possa estudar. Vamos fazer um estudo aqui. Eu não tenho preocupação em fazer com que a aula seja curta, mesmo porque você vai poder estudar ela depois. Então, nós estamos indo aí para 43 minutos de aula, vamos continuar. Então, por exemplo, aqui nós temos esse movimento, eu vou até mostrar ele no gráfico do índice, deixa eu ver aqui se foi, não, foi no dólar. Foi no dólar. Olha aqui. Olha o diário do dólar aqui. Para quem acompanhou, eu fui desenhando isso aqui lá no diário virtual, fui mostrando durante a semana. Então, ele veio aqui, perdeu esse nível aqui, já largou. Olha aqui onde ele veio. Perdeu aqui, nesse momento aqui, ó, ele perdeu esse último suporte aqui. Então, o que eu vou esperar? Vou esperar ele na Fibonacci rápida. Olha isso aqui, galera. Isso aqui é gráfico diário.
vou esperar ele na Fibonacci rápida. Só que esse movimento aqui dele sair da média de 9 e vir até a Fibonacci rápida são 76 pontos. Então, eu tenho condições de avaliar, por saber que no diário ele está com essa movimentação aqui onde eu estou esperando, que eu posso ter um dia de super tendência lá no meu day trade. Então, o que nós tivemos aqui no 12 minutos do dólar foi exatamente isso aí. Essa subida aqui do meu 12 minutos foi aquela subida que ele fez lá. Quer ver que dia que foi? Foi no dia 19 de abril. Aí aqui, dia 20 de abril. Aqui, ó, dia 19 de abril foi essa subida aqui. Tinha expansão no 30 minutos. Ele subiu. Aqui, dia 19 de abril. Então, ele armou, já iniciou o dia aqui com 3PC. Subiu, fez um pullback e tal. Foi parar lá em cima. Esse lá em cima é onde? É a minha Fibonacci rápida do diário. Por isso eu trabalho com vários tempos gráficos assim, ó, para que eu possa identificar as movimentações desses tempos aqui e vir buscá-las aqui dentro dos meus tempos menores. Então, vamos analisar esse movimento aqui do 12 minutos, que ele foi muito bonito. Ele veio aqui, teve expansão da volatilidade, beleza. Aí, aqui, onde é o último nível? O último fundinho é esse aqui. Então, a minha linha guia está aqui, né? Porque aqui, ó, o fundo, eu pego onde está a linha guia. Dá um zoom bem forte aqui para você ver. Aqui, ó, o fundo está aqui, eu pego o nível da linha guia aqui. Beleza, lateralizou, finalizou o dia, abriu outro dia com gap. Foi lá, ó. Aqui ele já ficou mais difícil pensar em compra, mas ele continuou subindo. Nesse momento aqui, a guia, olha, perdeu aqui. Então, a partir daqui, eu vou pegar essa região aqui e vou saber que aqui é o momento onde eu vou sair da azul e vir para a Fibonacci rápida. Por quê? Porque eu tenho essa região aqui, ó, que é entre o último topo importante que ele rompeu, e o meu topo lá, que eu tinha marcado aqui na linha guia. Nesse período aqui, eu vou buscar uma operação lá na minha linha guia, lá na minha Fibonacci rápida. Ele veio, encerrou o dia, iniciou o dia aqui, veio até a Fibonacci rápida. A partir desse ponto aqui, ó, aqui não dá para pensar numa operação no mesmo dia, né? Óbvio, porque aqui mudou de dia, né? Mas se esse movimento tivesse acontecido dentro do mesmo dia, seria isso aqui. A partir do momento em que ele rompe aqui, esse ponto que ele bateu na rápida e já está aqui acima, então agora eu vou esperar ele na lenta. Ó, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, pegou. Pegou aqui, na lenta. Com o preço, com a linha guia entrando aqui dentro da pista. Olha como é simples, objetivo. Toda hora tem, todo dia tem. Meu amigo Samuel sempre fala, né? O dólar, o índice, o mercado ele conta todo dia a mesma piada. Sempre. Todo dia a mesma piadinha. E é engraçado todo dia. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só onde eu estou. Estou no gráfico de 5 segundos.
Aqui já está, talvez por causa do horário, já está um pouco mais sem liquidez, né? E também o gráfico de 5 segundos, ele acaba ficando um pouquinho mais sem liquidez. Mas eu vou mostrar aqui para você, para a gente ver a coisa acontecendo e a gente poder analisar esses tempos gráficos aqui em conjunto. Então, se eu tenho expansão aqui, eu tenho chances de vir buscar preços maiores. Tem esse aqui. Tem esse aqui. Aqui eu vou ficar de olho. Porque ele tem essa região aqui que pode ser complicado para ele passar. Tá. Pode ser complicado para ele passar, mas tem esses pontos para ir buscar. Então, vamos analisar aqui as guias. Ó. Aqui está colado, aqui está colado, aqui já descolou. Então, eu venho aqui e pego esse ponto aqui para marcar. Esse último topinho aqui. Opa, rompeu ele, vou esperar o preço aonde? Na Fibonacci rápida. Já tem aqui uma rejeição. Então, isso aqui pode ser um pullback só do movimento maior. Vamos ver. Aqui começou a levantar. Obviamente, os 5 segundos a gente pode eventualmente contar com alguns ruídos, né? Mas eu coloquei nos 5 segundos, não que eu opere nele, mas que para ficar rápido aqui, né? A gente ter vários candles durante 1 minuto. Então, aqui ele não buscou os pontos importantes ainda. Não veio buscar a Fibonacci rápida. Aquilo que eu havia falado. Possivelmente, se fosse um tempo gráfico maior, ele buscaria. Mas aqui, a gente tentar pegar pullbacks quando tem o tempo da nossa tendência primária aqui muito forte, é mais fácil tomar stop. Então, aqui eu vou ficar de olho nesse nível, que é o nível do último fundo, e nesse nível aqui. Então, ele está vindo buscar agora os pontos importantes que a gente mencionou. Aqui ó, é um ponto importante, aqui é um ponto importante. Olha lá, rompeu aqui? Rompeu. Então, já está vindo buscar. Buscou a... Vou fazer o seguinte, ele está com muito ruído, eu vou pegar 15 segundos, 30 segundos e 1 minuto. Assim eu acho que a análise vai ficar melhor. Fica mais sem ruído. Então, eu tenho aqui um possível cenário de indecisão, né? Porque eu tenho tempos aqui, por exemplo, esse aqui está completamente na subida, esse aqui também está, mas está com azul reto, é uma meia tendência. Eu tenho todos esses pontos aqui, ó, onde ele pode sofrer para passar. Aqui também eu tenho isso aqui. Aqui também eu tenho, já passou, né? Aqui já rompeu. Mas vamos ver. Então, se eu tivesse, por exemplo, numa operação aqui agora, onde que eu esperaria o preço? Bom, esse topo aqui. Rompeu? Rompeu. Então, vou esperar ele aqui. Quer dizer que vai lá? Não necessariamente. Está muito forte. Ele pode fazer um pullback antes de ir lá? Pode. Então, aqui a gente observa. A azul está reta. A probabilidade dele ir até aqui ainda está baixa. Por quê? A minha RL aqui, ó,
Ele fez 9.1, tem esse espaço para buscar, mas aqui ele está com uma meia tendência. Então aqui, a linha guia passou estopim, eu espero ele na Fibonacci rápida. Quando ela passar aqui, eu vou esperar ele na Fibonacci lenta. E aí eu começo a marcar. Aqui, por exemplo, ó, já venceu. Aqui no último fundo ela estava aqui. Também já está bem pertinho, bem coladinho, né? Eu gosto quando elas estão mais longe uma da outra. Vem pagar a Fibonacci lenta. Daqui, a rápida daqui. E ele pode vir pagar também aqui a rápida dessa meia tendência aqui, ó. Pode vir até aqui, ó. Opa! E não é que veio? Então aqui eu tinha falado para você, ó, viu que ele parou aqui nesse nível? Então eu tenho aqui azul reta, meia tendência, não tenho expansão da volatilidade, não estou num momento muito bom da volatilidade. Então agora, galera, agora ele vai ficar num quadrado aqui, ó, perigoso. Perigoso. Esse é o tipo do momento, por exemplo, quando a gente está operando, que eu fico de fora, faço nada. Eu já sei que não é para fazer nada. Então, já bateu o meu alvo aqui, já saí na Fibonacci lenta, já saí na Fibonacci rápida. A partir daqui, ó, vou deixar essa linha horizontal, a gente sabe que não tem nada. Na verdade, tem. Depois, uma outra hora, eu vou fazer uma aula sobre como que opera a congestão, né? Se você está comigo lá na nossa comunidade do Discord, todos os dias, nós estamos lá, eu faço esse tipo de operação quando o mercado está desse jeito. Mas são operações mais avançadas, mais arriscadas, né? A maior taxa de stop que eu tomo é nesse tipo de operação aqui. Só que são stops curtos. Mas essa é uma outra aula. Então aqui, para a gente agora não tem nada. O que a gente vai ficar de olho? Vou trocar aqui a configuração desse aqui para deixar o fundo. Vai ficar aqui até que as volatilidades se alinhem novamente para um possível movimento. Aí o cara vê isso daqui e fala, opa, é uma compra. Será? Eu diria que na verdade é uma venda. Então, eu iniciei essa aula mostrando a questão das médias, né? Se a gente fosse basear única e exclusivamente nas médias, então aqui eu tive um 9.1,
já, né, deixou um gift aqui, rompeu, lindo. Isso aqui você fala, puxa vida, isso aqui vai romper e vai embora. Não vai. Aqui eu tenho uma possível onda semente se formando. Nos 3 tempos aqui eu tenho onda semente se formando. Então a onda semente é a primeira onda da estabilização. Eu pego aqui, traço alvo 3 de Fibo na onda semente e fico de olho quando o preço bater lá. Então a tranquilidade que a gente fala na hora de operar é isso aqui. Já sabia que não ia ter. Já sabia que não ia ter operação de tendência agora. E de repente a gente pode olhar outros tempos gráficos, né? Por exemplo, vamos dar uma olhada aqui nos 6 minutos, olha. No 12 minutos. Tá tudo congestionado. Aqui ele está armando 9.1, mas a RL está para baixo. Então, um possível ponto que ele pode ver aqui. Possibilidade de ter um movimento muito curtinho aqui. Por quê? Porque aqui eu tenho expansão da volatilidade, não é um 3PC, mas é uma expansão de volatilidade. E nos outros tempos eu não tenho. A linha guia aqui está completamente dentro da pista. Eu gosto quando ela está fora da pista, porque aí você tem alvos para ir buscar. Quando ela está aqui dentro, ó, nada. Bateu aqui, ó, no alvo da onda semente, tá vendo? Nessa onda semente aqui. Você viu que ele estava lá, né? Aqui na volatilidade, o TradingView não deixa eu colocar sombras. Então, não dá para ver que esse candle foi lá e voltou. Não deixa pavio. Então, a gente, se olha o gráfico depois, a gente acha que não foi. Mas em algum momento ele bateu lá. Assim que o TradingView deixar a gente colocar o pavio aqui, certamente eu implementarei essa funcionalidade. E se por acaso, estando assim, ele der uma movimentação forte, será uma movimentação que está fora do meu trade system. Então, a oportunidade perdida que não está no meu trade system não é uma oportunidade perdida. Então, se você pega, por exemplo, no índice, uma operação dessa daqui, ó, buscando esse movimento aqui, deve pegar aí 80, sei lá, 90 pontos. Como ele está sozinho, operação curtinha. Aí, pode vir até aqui agora que já passou o outro, que é esse nível aqui. Esse aqui já bateu. São operações que não compensam muito. Se você quer pegar um dia de tendência, se você quer fazer menos operações durante o dia, não é nesse momento que você vai conseguir. E essa é justamente a tranquilidade que o Fibonacci dá. Porque você consegue mapear os momentos onde você vai ter a grande tendência e os momentos onde você só vai conseguir operar curtinho.
E existem momentos em que as operações são tão curtinhas que nem compensa operar. Olha que delícia, né? Quando eu estou operando no mercado e acontece esse tipo de situação aqui, eu escrevo um negócio para a galera. Eu acho que tem gente que já sabe o que eu vou escrever aqui. Eu escrevo uma hashtag assim, ó. I love Fiboneiva. Eu escrevo isso aqui. Por quê, meus amigos? Fiboneiva mostra pra gente quando a gente não deve operar. Quando não tem operação significativa. Olha aí. Repara que eu marquei aqui com essa linha horizontal. Eu já sabia que daqui para frente não vai ter movimento. Então aqui agora ela vai ter que estabilizar, aqui vai ter que estabilizar. Ele pode continuar caindo aqui devagarinho, beleza. Pode cair. Tem esses pontos para buscar, mas a volatilidade está feia. Olha aqui, está feio. Está feio. Quando você tem pelo menos dois tempos aqui alinhados certinho, ó, harmônicos, para formar um 3PC, ele até dá uma movimentação. Tá vendo? Aconteceu aqui. Agora, do jeito que está aqui, nada. Nada, nada, nada. Então eu fico tranquilo. Às vezes eu vou fazer um café, vou tocar violão. Já sei aí que nos próximos 20 minutos, meia hora, não vai ter operação. Às vezes vou ali comprar um lanche ou pagar uma conta. Entendeu? Então aqui a gente tem uma possível continuação se formando. E aqui nós temos o início de um 3PC. Para que esse movimento venha aqui para baixo, eu preciso que ele vença aqui a RL. Aí, eu já removo aqui e já começo a traçar os pontos de novo aqui, ó. Eu não fico traçando essas linhas não, tá, galera? Eu estou colocando aqui, enchendo de linha aqui, só para você ver para onde eu olho. Então, olha lá. Foi aqui, está indo aqui. Então, agora ele tem esses pontos para buscar? Tem. Mas observa que aqui a RL ainda está para baixo. Não quer dizer que ele não vai ainda. Mas você observou? Vou deixar ela mais curtinha aqui. Você observou que aqui a RL está para baixo. Então, embora eu tivesse aqui uma continuação e aqui começando a armar um 3PC, isso aqui estava feio. Vamos ver se ele continua agora. Faz aqui um 3PC, faz aqui um 3PC. Então, se você, por exemplo, entra nessa operação aqui, você tem que ser capaz de suportar essa volta dele aqui. Se você já opera com os 3PCs nos 3 tempos, você evita ter que pegar essa volta. Ver se a gente consegue pegar aqui um movimento de expansão bem forte. Estou aqui no 1 minuto.
Vou colocar aqui 2 minutos, 5 minutos e 10 minutos para a gente ver. Tem nada. Tem nada, olha aqui. Por esses tempos aqui, eu acredito que ele vencendo aqui pode querer vir buscar aqui, olha, o 27.228. Onde que está o 27.228? Deixa eu só conferir se é isso mesmo. 27.228. 239, 230 é essa aqui. Então, por aquele tempo gráfico lá, eu tenho esse ponto para vir buscar, que eu analisei nesse tempo maior aqui, ó. Então, se lá eles alinharem nesses tempos menores aqui, se alinharem, ele vai vir buscar esse ponto aqui. Ó, rompeu de novo, agora está formando o 3PC aqui. Eu vou deixar essa linha aqui em verde, só para saber que é a linha do outro tempo gráfico. Eu vou deixar essas daqui em cinza. É desse tempo gráfico mesmo aqui. Já buscou. Já buscou, já pegou. Beleza, 3PC. Próximo ponto aqui. Aí nós vamos olhar o que? A linha guia. A linha guia. Nossa querida linha guia, que é inclusive o tema da aula de hoje. Tá colada lá? Tá colado. Então, a movimentação tá toda a favor aqui. Bateu na onda semente, né? Bateu na onda semente e pegou essa retração aqui. Então, aqui soltou. Pode fazer um pullback ainda antes de ir lá? Pode. Pode fazer um pullback. Mas eu não vou querer comprar agora. Olha como está aqui, ó, no 30 segundos. Olha como ele está junto. Comprar não, desculpa. Vender. Não. Comprar mesmo, a retração, né? Estou falando da retração. Ele faz a retração, eu não vou querer comprar para buscar a Fibonacci. Ainda não é a hora, né? Se ele fizer um movimento esticado aqui, eu vou mostrar para você a hora. Então, beleza, ó, já rompeu ali, já passou, então não respeitou. Não respeitou essa daqui. Por que não respeitou? Porque se você for olhar num tempo gráfico maior, ele está com uma expansão. Ele não vai respeitar mesmo, não. E aqui a linha guia está pertinho. Pertinho, está lá em cima. Probabilidade total de vir buscar esses pontos que eu tenho aqui traçado. Vamos ver se vem. Aqui é aquele ponto que eu falei da Fibonacci rápida. Perdeu aqui esse nível. Se ele confirma aqui o 9.1, eu tenho o preço aqui nessa região. Mas você observa que aqui ainda está tão longe, ó, que pode ser que fique um pouco mais difícil. Beleza, confirmou o 9.1 no preço, 9.1 aqui na volatilidade, já perdeu esse nível aqui, então vamos aguardá-lo aqui na Fibonacci rápida. Já perdeu esse nível também. Aqui ainda está muito forte. Aqui
quando você não tem 9,1 de volatilidade aqui, o preço ele tende a respeitar a média de 9 do tempo gráfico em questão aqui. Então, se aqui eu tive essa retraçãozinha aqui, nesse tempo gráfico aqui eu não tenho 9,1 de retração na volatilidade, o preço vai respeitar a média de 9 aqui. Então, isso daqui é um ponto para a gente observar. Está muito forte aqui. Então, esse ponto aqui, por exemplo, se eu tivesse entrado, tinha tomado stop. Mas eu estava de olho na proximidade desse ponto e desse ponto. Está vindo buscar o nosso 228, que agora já deve estar até um pouco mais abaixo, né? Já está ali no 214. O que nós temos no 214? Tem esse ponto aqui. Eu vou deixar o 228 aqui. Era o ponto que a gente tinha. Voltou lá. Isso aqui agora, ele vai criando essa zona aqui, ó, essa região, que se o preço voltar lá depois, ele vai ter dificuldade para passar. Então aqui ainda está respeitando a 9 aqui, porque eu não tenho 9,1 de volatilidade aqui. Vê que nesse tempo gráfico aqui, ele já fez 9,1, às vezes o preço pode vir aqui e superar a 9. Então aqui agora ele já superou esse outro topo. Aqui agora, nesse tempo gráfico, a volatilidade, a linha guia já está perdendo aqui, ó. Então, se ele fecha abaixo aqui, aí a gente tem... Deixa eu ver, vamos ver como é que ele vai fechar. Se ele fecha abaixo aqui, aí se confirma aquela região até a Fibonacci rápida. Está muito perto ainda, né? Um candle só já está chegando lá. Muito estreito. E se por acaso ela perder este nível aqui, aí a gente tem ele na Fibonacci lenta. Então aqui a gente tem agora um caminho aberto para vir buscar a região da Fibonacci rápida aqui do 30 segundos. Por enquanto é essa região aqui. Tinha, né? Porque ele não fechou abaixo aqui. Então, ainda não está valendo. Congestionou, mas o movimento já vai perdendo força. Já pegou mais um ponto importante aqui. Daqui a pouco vai acontecer um teste aqui, ó. Nessa altura do campeonato pode ser que rejeite, né? Se rejeitar, o preço vai para cima. Mas ele pode dar uma estabilizada aqui e depois armar um outro 3PC, porque aqui está muito forte.
E aqui nesses outros tempos ele está iniciando. Teve aqui. Aqui já está lateralizado há um tempão. Já pode armar aqui um 3PC. Né? Então já vou deixar aqui esse quadradinho aqui. Pode acontecer um 3PC aqui. Ó. Buscou o 228, hein? Buscou o 228. Aí quais são os pontos que a gente tem agora? Tem esse. Tem esse. Tem esse. Uma hora ele vai falhar na busca, né? A gente vai marcando esses pontos aqui. Ó. Vai chegar uma hora que um deles ele não vai pegar. E é para isso que a gente fica de olho aqui na volatilidade e na linha guia. Então, mesmo que eu tenha, eventualmente, né, uma operação num tempo gráfico maior, ter feito alguma operação e já ter saído, eu não estaria mais buscando nem por compra nem por venda. Mas se eu tivesse na operação ainda, na venda, carregaria até o momento em que o mercado fala para mim que não vai mais. Então aqui aconteceu o teste. Esse tipo de movimento não costuma dar muita força. Pode estabilizar aqui antes de ir, vamos ver. Aqui ainda está forte, ó. Esse movimento chama continuação forte. Aqui está forte. Nos outros tempos, meio 45 graus. Né? Que ele pode vir buscar azul lá no 167. A PA lá no 167. Deixa eu ver o que a gente tem aqui, se tem algum ponto marcado no 167. No 150. 84. Não temos marcado. Então, o primeiro passo que a gente vê assim, nessa questão da exaustão é aqui nos tempos menores. Né? Estamos aí com quase um minuto sem ter negociação. E a linha guia segue firme e forte lá em cima. Perdeu aqui esse topo. Perdeu não, né? Tá começando a querer perder. Então aqui a gente tem ela começando a perder esse nível. E aqui formando um 9.1 de queda. Começa a criar-se a ideia de um pullback. Não perdeu. Ó. Será que já deu 3PC aqui? Está formando. Aqui. Vamos ver se ele fecha aqui em cima. Se fechar aqui, teremos o preço lá perto ali do 237 aqui na Fibonacci valendo. Fechou. Agora 9.1 aqui também. Então aqui agora ele deixa de respeitar a 9. Buscou. Vem buscar a Fibonacci valenta aqui. Aqui já perdeu, ó, nesse tempo gráfico já perdeu. Não perdeu ainda, né? Vai perder esse fundo agora, que é o caminho até a Fibonacci rápida. Nesse topo aqui, depois a Fibonacci lenta. Quando ele está longe aqui, ó. Quando ele está longe aqui, por exemplo, se a gente for olhar aqui a volatilidade, ela está aqui. Então, é um momento em que a gente observa que o preço dá uma sambada aqui
antes de vir buscar essa outra região aqui, ó. Vou deixar os quadradinhos aqui de tamanho diferente. Então, pagou a rápida aqui, para ele pagar a lenta, tá longe, hein? Aí quando a gente está aqui em tendências fortes nos tempos maiores, aqui, ó, por exemplo, aqui também, aí a gente acredita que o preço vai fazer vários pullbacks, né? Então, ó, esse quadradinho já está desenhado aqui. Vou deixar ele aqui em laranja. A gente vê que é a região que ele pode ficar aqui um tempo ainda antes de ir lá. Porque nós estamos dentro deste tempo gráfico no caminho da média de 9 até a Fibonacci rápida. Na hora que ele perder esse nível aqui, aí a gente vai buscar a Fibonacci lenta. Vamos aguardar esse movimento aqui para a gente ver e fazer essa análise. Olha como é bom isso aqui, a gente controlar pelas linhas guias, evitaria que eu tivesse tentado comprar aqui ou aqui buscando a Fibonacci, eu já estaria tomando stop. Porque não tem jeito, ele está muito longe ainda. Dá uma olhadinha nos tempos gráficos maiores. Não está com 9,1 na volatilidade, então o preço vai respeitar a média de 9. Olha lá, bateu na 9, perdeu a mínima. É venda. É queda. Não necessariamente venda, né? Mas é uma queda. Esses aqui são os pontos onde a onda semente costuma respeitar mais.
porque eu já não tenho mais uma tendência tão forte nos outros tempos. Então aqui saiu da pista, está indo em direção à linha guia. Aqui já está voltando. Aqui já afastou mais. Por enquanto, é queda. Esse aqui não é um tipo de movimento que vai muito forte, não. Vê como é igual aqui, ó. A RL já vem para baixo aqui. Pode fazer isso aqui e depois cair. E aí a gente já começa a ver o desenho da retração. Fez o 9.1, já não respeitou mais a média de 9. Aqui vai respeitar a média de 9. Aqui agora ele já perdeu essa linha. Eu já tenho um caminho até a Fibonacci rápida. Perdendo o nível do último topo aqui. Pena que ele está já dentro da pista, né? Mas tem boas possibilidades de ir lá. Aqui agora já aconteceu. Repara que aqui foi parecido. Veio aqui, caiu. Veio aqui, caiu. Então aqui agora começa a se desenhar o 9.1. E aí, galera, eu falei para vocês mais cedo que eu tenho um layout chamado estudo, onde eu estudo um único tempo gráfico. Por quê? Toda essa análise que eu estou fazendo aqui é a mesma que eu estou fazendo aqui, é a mesma que eu estou fazendo aqui. O comportamento é sempre o mesmo. Só que aí quando você tem uns tempos, vários tempos gráficos, aí você tem a capacidade de poder analisar o contexto. Então eu já sei que ele está vindo para cá, ele pode vir até aqui. Isso daqui pode me fazer vir até aqui. Está confirmando aqui, faltam 18 segundos para fechar esse candle. Ele vai confirmar o 9.1 aqui. Caminho aberto até a Fibonacci rápida, aqui no 2 minutos. Agora você imagina se você está olhando isso daqui no gráfico de 60 minutos. Né? Se você tem aqui 60 minutos, 15 minutos aqui, 5 minutos aqui. Então você fala, opa, nos 60 minutos eu tenho isso aqui para poder buscar. Então nos 5 minutos eu tenho um movimento bom. Olha lá, andou, veio buscar, ó, tá perdendo esse nível aqui. Já tinha perdido esse nível aqui, que era o caminho que a gente tinha para buscar a Fibonacci rápida, já buscou. Aqui, perdeu esse nível, já veio buscar a Fibonacci lenta. Já confirmou o 9.1. Vamos dar uma olhadinha no 2 minutos aqui. 2 minutos vai confirmar o 9.1 agora. Então aqui, eu acredito que ele vá buscar logo. Eu acho que ele ainda pode vir aqui na 9 antes, ó. Por causa dessa distância aqui. Ainda tem uma distânciazinha. Se ele estivesse rompendo aqui agora, eu acredito que ele já iria. Mas aqui, como ainda tem essa distância, ele pode vir aqui, aí buscou a 9. Ó.
Aí eu faço assim, ó. Hashtag I love Fiboneiva. Aí eu escrevo desse jeito aqui, porque não tem lógica não. Que ele perdeu, veio buscar. Aqui ele não perdeu, não veio buscar. E agora ele começa a fazer uma onda ascendente aqui. É uma onda curta, que pode inclusive trazer o preço aqui na projeção, na PA. Mas é uma análise com baixa probabilidade. Pode ser que daqui mesmo ele volte a subir. Ou pode ser que realmente vá até lá. Então, por aqui não tem operação. Se por acaso aqui ele romper, essa chance aumenta de vir buscar aqui a PA. Já vamos perdendo aí um pouquinho de liquidez. Agora vai dar 22 horas. Vou esperar mais esse movimento aqui para a gente analisar. Então, ó, rompeu, mas a RL está para baixo, então esse aqui é um movimento curto. Ele pode vir aqui, mas é um movimento de baixa probabilidade. Então aqui agora eu já sei que não tem nada. Está em zona de congestão, ó, o preço vai ficar alternando aqui entre a PA e a Fibonacci lenta. Aqui já não precisa. Eu vou deixar. Tá vendo aqui? O fato da RL estar muito para baixo aqui, já mostrava para a gente que essa onda aqui, ó, é uma onda curta. Ela já está encerrando aqui. Aqui ia ter o teste. Então aqui está respeitando a zona de congestão. Nós temos agora a probabilidade a nosso favor para alguma coisa? No momento não. Teve gente que vendeu esse fundo aqui. Claro, não estou dizendo que vendeu, está no 30 segundos. Mas supondo que a gente estivesse num gráfico maior, no índice, no dólar, no S&P ou qualquer outro, isso aqui seria uma possível entrada para alguém. Mas a gente já sabe que ela não tem aqui uma probabilidade muito alta. O cara já tomou stop. Ele vê essa barra aqui, por exemplo, supondo aqui os 6 minutos, ele vê essa barra e fala, opa, vai subir. Não vai. Então aqui agora já fez o 9.1, vai reforçar a ideia da Fibonacci rápida aqui, que é a lenta. Como ele já teve aqui na azul, aí não deu nem tempo de falar. Como ele já teve aqui na azul, o próximo passo é aqui. Agora se observa que
ele veio de novo aqui no caminho da rápida e agora está vindo para perder. Pode ser que agora vá. Pode ser que agora venha buscar. Aí, fechou abaixo. Agora vai. Pronto, pagou. Ah, meu Deus do céu. Olha, se você ficou tão impressionado quanto eu, digita no comentário aí, hashtag I love Fiboneiva. Se você se apaixonou por essa análise, digite isso aí nos comentários, para as pessoas saberem que Fiboneiva é uma coisa muito lindinha do papai. Beleza, meus amigos? Estamos aí. Acabamos de analisar aqui o quanto as linhas guias nos ajudam, tá? Se por acaso você já tem esse indicador aqui, pista Fiboneiva, e você não tem essas configurações aqui para mostrar guias, né? Mostrar pista e tal. Se você não tem isso, é só você remover o seu indicador e inserir de novo, tá? Que a pista Fiboneiva, quando eu atualizo ela, o gráfico que já está para você aí, ele mantém, tá? E aí, só para finalizar essa aula, eu quero mostrar para você aqui que a gente pode contar com alguns auxílios. Por exemplo, na questão dos alarmes. Então, eu posso colocar um alarme aqui, ó, adicionar um alerta, para quando o preço, por exemplo, o preço cruzar aqui dentro da pista Fiboneiva, cruzar, por exemplo, a X6. Aqui, eu posso colocar ele para quando cruzar a X6. Vou colocar aqui, se o preço cruzando, eu tenho que selecionar aqui a pista Fibonacci, eu acho que ele vai pegar a X6 ali. A média de 9. Vou deixar 2 aqui, ó. E aí, se ele pegar a média de 9 aqui, ou então a X6 desse tempo gráfico, ele vai disparar um alarme. Então, você pode colocar tanto para o preço, ou você pode colocar algum item da Fibonacci aqui, do conjunto. Vamos ver se ele pega a média de 9 aqui para pegar esse. Só para disparar esse alarme para a gente aqui. Temos uma meia tendência de alta, né? Enquanto ele fica aí resmungando, vamos ver. Ó, vai pegar a média de 9. Vou deixar bem grande aqui. Pegou. Ele disparou lá pro meu... Eu pus enviar e-mail, mostrar pop-up, velho. Marquei errado aqui, ó. Foi mal, galera. Mas você entendeu, né? Então, eu posso aqui adicionar um alerta onde o preço encontrar qualquer item da pista Fibonacci aqui, ó. Por exemplo, eu quero que quando o preço encontrar, né, todas as X, ó, Fibonacci rápida, lenta, né, aqui a média de 9, a projeção azul e tal, ele vai. Agora, eu posso colocar também, se eu, em vez de selecionar o preço, eu selecionar aqui na pista Fibonacci, eu posso colocar, por exemplo, um alarme para a linha guia.
cancelar. Aqui, ó. Eu venho aqui, condição. Tem que marcar aqui a pista Fibonacci. Se a pista Fibonacci, se a linha guia for menor do que, por exemplo, esse valor aqui, vou colocar aqui, agora ele está expandindo para baixo, né? For menor do que a guia de retração. Então, eu estou colocando aqui que se a linha guia for menor do que... Aí, pronto. Ficou menor do que a guia de retração, ou seja, abandonou a bolinha. Então, você pode fazer uma série de configurações aqui. É muito importante, interessante, eu gosto de usar isso, porque, por exemplo, aqui, ó, eu estou aqui analisando uma ação e estou vendo aqui que ele pode ter uma retração aqui a qualquer momento. Então, eu estou esperando aqui no BBAS, né, ele vencer esse nível aqui da minha linha guia, certo? Eu venho aqui e coloco esse alarme. Ó. Venho aqui, posiciono aqui e digo o seguinte. Se a minha linha guia cruzar esse valor que é o 37,58 aqui, ele vai dar um alarme para mim. Porque aí eu já sei que é hora de fazer uma operação de venda no BBAS buscando a Fibonacci lenta. Olha aí, vai dar em torno de 3 a 4%. Então, ele está lá no meu gráfico de 2 horas. Então, na verdade, ele vai abrir aqui o caminho até a rápida, né? Porque a lenta ainda tá meio longe aqui, ó. Tem que fazer aquela reação em cadeia. Esse movimento já estava escrito para a gente aqui. Porque aqui nós tínhamos uma meia tendência de alta, né? Então, a partir do momento que ele rejeita, temos aqui impulsão de volatilidade. Opa! Cruzando a pista Fibonacci. Então é isso, galera. Isso aqui que você viu nessa aula hoje é o que você vai ver todos os dias no mercado. Olha lá. Já perdeu aqui, já abriu o caminho para rápida. Já, se perder ali, já vai abrir logo um caminho para lenta. 9,1 aqui já deixou de respeitar a média de 9. Aqui, como ainda está longe, ele não vai direto. Então, aqui não tem 9,1, ele vai segurar aqui um pouquinho na média de 9. Olha lá, segurou. Então, se você dedicar nessa aula aqui e assistir ela trocentas vezes e você praticar o que está aqui, você pegar um layout seu lá, né? Se o máximo que você tem aqui, o mínimo que você tem é 1 minuto, né? Pega 1 minuto, né? Pega 1 minuto do WDO e vai estudar, né? Você pegar os 2 minutos aqui, você tem a ferramenta, não sei se você tem a ferramenta de replay aí, mas se você tiver a ferramenta de replay, né? Você pode pegar ele aqui, ó, no replay e simular aqui como se você estivesse operando, né? Então aqui está em zona de congestão, deixa eu ver se ele vai dar um 9,1 aqui. Não deu. Ver na hora que ele tocar azul, eu vou abrir uma venda. Vamos ver.
Tá quase lá, não foi. Não foi. Perdeu aqui, abriu o caminho para azul. Pode fazer esse teste aí. Ó, o próximo candle dele já vai perder aquele nível lá. Perdeu. Que momentozinho ruim que eu escolhi, hein? Ó, rompeu, né? Então, você pode simular aqui uma venda. Nossa, escolhi um momentozinho muito ruim para operar aqui, mas vou mostrar para você. Ó, isso aqui deu stop. Eu escolheria, aqui agora está com expansão da volatilidade, né? Mas aqui, ó, por exemplo, vou mostrar aqui para você sem analisar outros tempos gráficos. Vamos supor que eu faça aqui uma compra. Aí você vai andando aqui. Como ele teve expansão. Tocou azul, já está perdendo volatilidade. Beleza, ó, 4 pontos. Já tocou azul, eu acho que agora não vai mais não. Eu posso zerar aqui. Posso abrir uma venda para ver o que ele vai fazer. Vai ficar lateral e vai me dar outro stop, né? Foi aquele dia... foi aquele dia da subida eterna, né? Foi aquele dia da subida eterna. Bom, era isso que eu queria mostrar para você, né? Esse dia aqui eu acabei tomando stop. Eu acho que eu tomei um stop bem aqui, ó. Eu acho que essa operação aqui eu fiz ela na real. Porque ele ultrapassou aqui. E foi até bom. Deixa eu zerar aqui. Foi até bom ter mostrado aqui. Porque eu tomei esse stop. Eu vendi aqui. Né, achando que ele poderia vir aqui. Ele já tinha batido lá naquela... Que era o alvo dos 60 minutos. Né, do diário, né? Que era aqui. Eu não sei porque que o TradingView deixou esse negócio aqui. Mas ele tinha batido aqui, ó. Então, beleza, galera. Fui nessa. Um abraço a todos. Espero que você estude bastante essa aula. E eu tenho certeza que isso aqui vai te dar uma tranquilidade muito grande para operar. E não se esqueça que nós temos o nosso Instagram. Tá? Nós temos o nosso Instagram. E lá você encontra um link para a nossa comunidade do Discord. Só preencher um formuláriozinho lá que a gente já ativa os seus 7 dias grátis. Lembrando que a nossa comunidade está com preço promocional. À medida que as pessoas forem preenchendo as vagas desse valor, o valor vai aumentar. E eu digo para você que não é barato, tá? Por enquanto ainda está barato, mas não é barato. Eu não vou falar preço aqui, porque daqui a um tempo esse vídeo fica antigo e as pessoas vão ter um preço desatualizado. Mas eu digo para você que não é barato. Beleza? Mas, em todo caso, a nossa ideia é que você ganhe muito dinheiro. Então, isso aí vai ser um valor irrelevante. Um abraço a todos. Tchau.